Boa tarde a todos, eu sou o professor Fernando. Então, agora eu vou instalar o pacote, né? Instalar o Exames, mas antes de instalar, eu já vou criar um R Markdown. O Markdown já vem instalado no R. Eu vou vir aqui embaixo de File, tem essa folhinha com um maisinho verde. Esse do lado tem uma setinha pretinha para baixo. Eu vou clicar nela. E aí vai abrir uma série de elementos que eu posso criar no R. O primeiro deles é um script, aquele que eu mostrei para vocês, no script R. Então, vamos utilizar R Markdown. Aí clica em R Markdown. Então, clicou embaixo de Files aqui, criar novo, né, na setinha, novo arquivo. E aí vem R Markdown. Clica. Ele vai pedir um nome, né? Vou dizer aqui aula 1. E aí a data para o padrão, o resto deixa para o padrão. Deixa só dar um nome e dar OK, que ele vai criar. Beleza. Vai vir dessa forma aqui. Se eu clicar aqui em salvar, ele vai perguntar onde é que eu quero salvar. Vou salvar aqui na pastinha R Exames. Eu vou dizer aqui aula 1, script. E aí salvei. Mas eu não quero nada disso. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo e apagar tudo. Pronto, não quero mais nada disso. Aí apaguei tudo o meu script aula 1, que tinha o código anterior, eu selecionei tudo e deletei. Por quê? Agora eu vou criar um script do zero. Né? Eu vou primeiro instalar os meus pacotes. Eu posso instalar aqui, eu posso instalar no script do R normal. Eu vou instalar aqui, Ctrl Alt I. Vejam que ele já criou, né, as aspinhas. Então eu vou instalar os pacotes. Eu quero instalar. Vou botar um comentário, né? Instalar pacote exames. Install package, install.packages e, entre aspas, o nome exames. Eu posso clicar direto aqui e executar todo o chunk, ou posso executar linha por linha. Ctrl Enter, eu vou instalar. Ele está instalando aqui embaixo. Algumas mensais, apareceu uma barrinha de progresso, pacotes adicionais, enfim. E ele está instalado. E agora eu vou carregar. Library Exames. Carreguei o pacote Exames. O pacote Exames instalado. A gente viu como é que instala o pacote, a saúde. E aí nós vamos criar essa primeira questão. Vamos analisar essa questão. Essa aqui é interessante. Vejam que ela já começa diferente. Ela não começa com question. Por quê? Aqui eu vou ter um trecho de código onde eu vou criar os valores utilizando o R. Então, um trecho de código do R. E aí, esses elementos aqui, echo igual a false, results igual a read, raring igual a false e message igual a false, são comandos para ocultar esse código aqui. Isso aqui não vai aparecer na questão. Né? Os valores gerados, o cálculo dos valores não vai aparecer. Esses valores eu vou chamar no texto da questão. Muito bem. Aqui vai ter a questão, o enunciado dela. Depois vou montar a solução, né? Mesma estrutura que nós vimos anteriormente. Depois, as meta-informações. O que adicionou a mais aqui é a criação daqueles valores que eu quero que sejam aleatórios. E esses comandos aqui em cima, do lado do chunk, aqui, do cabeçalho do chunk, é para não aparecer mensagens quando eu carrego o pacote, não aparecer mensagens de erros, mensagens de aviso, esse read também para isso, e esse igual a false para não aparecer o código. Então, isso é só para ocultar. Beleza. Vou carregar o pacote exames, e às vezes, nesse aqui eu acho que eu utilizo só essa função do exames, a FNT. Então, carrego aqui library exames. E aqui o tamanho da minha amostra. Aqui eu deixei fixo o tamanho da minha amostra, depois eu vou comentar por quê. N igual a 5. E aí eu vou criar minha base de dados. Eu quero que meus dados, meus 5 valores, sejam aleatórios. E aí eu vou utilizar uma função do R chamada runif. E aí eu vou digitar aqui para ficar mais didático. Dados recebe runif. Runif. Apareceu ali, ó. Quando eu começo a digitar, ele já apareceu. Eu aperto o Tab, ele completa ali a função. E aí, quantos valores eu quero gerar? O primeiro argumento, se você ver ali em cima, tem um amarelinho, né? N igual a min igual a 0 e max igual a 1. Então, a função runif é a função uniforme, né? Dados que têm a mesma probabilidade de ser selecionado entre dois valores, que é o mínimo e o máximo. Por padrão, o mínimo e o máximo é 0 e 1. A gente pode alterar o mínimo e o máximo para os valores que a gente quer, o intervalo que a gente quer que os valores sejam aleatórios.
E o N é quantos valores eu quero que seja aleatório. Então, o N é igual a 5. Então, eu já vou dar um Ctrl Enter aqui para criar essa variável N, que tem valor 5 armazenado. Então, eu quero que o meu N seja igual a N. Né? Podia ser igual a 5, podia estar direto aqui, mas eu quis colocar ali. Beleza. No segundo argumento é o menor valor. Né? Min é igual a quantidade de valores que eu vou colocar aqui, 10, que é o menor valor que eu quero que seja gerado os valores aleatórios. E o máximo, que é o max, igual a, quanto estava ali? 50. Muito bem, só isso aqui já vai gerar os valores. Eu selecionei runif, n igual a n, que é 5, o valor do n, min é 10, o máximo é 50. Se eu rodar esse aqui, gerou esses valores aqui, ó. 26.9, 26, 47, 67, 49 e 40. Se eu rodar de novo isso aqui, não, outro Ctrl Enter, gerou outros 5 valores, 48, 44, 25, 21, 32. E assim ele vai gerando números aleatórios entre 10 e 50 com a mesma probabilidade desses valores de 10 até 50 serem selecionados. E aí eu coloquei esse round aqui, vejam que não tem aqui, né? Esse round é de arredondamento. Então eu quero arredondar, se você ver aqui, ele está mostrando várias casas decimais, né? E eu quero arredondar só para uma casa decimal. Então eu posso colocar aqui round e abro parênteses, e aí o segundo argumento desse aqui vai ser o número de casas decimais que eu quero arredondar. E aí eu vou salvar esses dados, esses 5 valores entre 10 e 50 aleatórios, arredondados para uma casa decimal, vou salvar nessa variável dados. E aí se eu ver qual que é o valor dos dados, vai ser esse aqui, 27.2, 15.8, 27.3, 24.4 e assim por diante. Beleza. Aí esse aqui já está... Veja que eu coloquei um comentário aqui, né? Puxar o comentário para cima aqui. Botei essa hashtag aqui do lado, dizendo o que esse código fez, né? Gerando os dados com distribuição uniforme entre 10 e 50. Eu tentei deixar o máximo de comentários aqui para ajudar vocês a entender os códigos do R, o que está sendo feito. Então, aqui estou gerando 5 valores entre 10 e 50 e arredondando para uma casa decimal. Poderia até colocar aqui, né? Arredondados para uma casa decimal, que é o round. Muito bem. Depois disso, eu vou criar uma outra variável auxiliar, que é a variável SS, que vai pegar o somatório desses 5 valores, desses dados. É a soma dos dados. Então, a função sum do R vai somar esses dados. Muito bem. Então, Ctrl Enter, criei a SS. Tá lá. Deu 142.8 no meu. Como é aleatório, o de vocês vai ser diferente, provavelmente. E aí eu vou calcular a média, que é o somatório dividido por quantos valores tem, que é o SS sobre N. E aí vou salvar numa variável que chamei de média. Então, calculei a média. No meu exemplo, a média deu 28.56. E essa função FMT, se eu pedir ajuda dela aqui, clico em qualquer posição em cima dela e aperto a tecla F1. Aí vai abrir o menu de ajuda aqui, ó. A função FMT do pacote exames, e ela só tem a função auxiliar de formatar elementos numéricos, né, para uma visualização mais elegante. Então, nada mais que ela vai fazer de deixar no formato que vai ficar em formato de texto. E aí eu vou salvar isso como variável resp, que é a minha variável resposta. Então, vai vir 28.6 com 2 casas decimais, é o que foi arredondado aqui. O segundo argumento dela é os dígitos, que é para arredondar dígitos. Então, arredondou aqui a média, que a média estava com quantas casas? Estava com 2 já, né? Que eu já tinha arredondado para uma casa decimal, quando calculei a média ficou com 2, e aí arredondei com 2, caso passasse, né? Muito bem. Isso tudo aqui foi só para gerar esses valores. Então, toda vez que eu fiz rodar isso aqui de novo, vai ser novos valores. Agora, quanto que deu a resp? Agora ficou 28,08. Se eu rodar de novo, aí a minha resp agora vai valer 12,58. E assim, cada vez que eu gerar, né, para cada exercício que eu gerar, vai ter valores diferentes que vão dar médias diferentes. E o restante da questão, agora, qual é a média entre... E aí eu tenho que passar os valores. Esses valores eles estão salvos numa variável chamada dados. E aí, nessa última rodada, ficou esses 5 valores aqui. E aí, para colocar um código do R, né,
que vai puxar essa variável dados para dentro do texto, eu tenho que colocar essa aspinha simples aqui para abrir e fechar. E é dessa forma aqui que a gente indica dentro do texto uma variável do R, né? Que é essa variável dados. E aí, dentro dessa aspas, eu vou colocar o primeiro elemento aqui, é a letra R, para dizer que isso aqui é um código R. Porque o R Markdown, ele suporta, né, outras linguagens. E aí, eu coloco R espaço e eu chamo a variável que eu quero, a variável dados. Então, essa variável R dados vai puxar esses valores aqui. Então, qual é a média entre, e aí vai mostrar aqui, no lugar disso aqui, vai mostrar os valores, certo? Muito bem. Aquela observação, arredonde os dados para 2 casas decimais, é a mesma. A solução, o cálculo da média amostral, e aí o mesmo feedback que nós colocamos lá. O que eu coloquei de adicional aqui, que eu achei interessante, é de fazer o alinhamento, né? Se nós pegar naquela versão anterior, elas não estão alinhadas, né, essa equação aqui. Eu sou meio chato com essas coisas. E aí, para fazer esse alinhamento, eu coloquei esse aqui, esse begin align, ele vai fazer o alinhamento. E aí, o alinhamento, a gente passa um codificador do alinhamento, que é esse e-comercial. É só a única coisa que eu adicionei mais. Só que aqui, eu adicionei mais um elemento que é interessante. Além de fazer esse alinhamento, antes do igual aqui eu coloquei esse ezinho para todos os iguais ficar alinhados, né? Então, essa linha aqui adicional aqui para ele alinhar. Então, aqui tem o begin align, e aqui vai ter o /end align. E aí vai começar e finalizar, né? Vai abrir e fechar o alinhamento. Aí esse comercial é o identificador de onde que alinha. E beleza, o /bar com o x vai criar o x barra, o /frac vai criar a fração, e aí que eu botei 1 sobre n vezes, né? Fica mais elegante a montagem da fórmula. E aqui eu coloquei um negócio interessante. Aonde eu fui passar aqui a montagem dos valores, eu coloquei um código do R. Então, vejam que eu coloquei dentro de um LaTeX um código do R. E esse N também é um código em R. Da mesma forma que a gente chamou aqui em cima um código em R, abrindo aspas, colocando a letra R e o nome da variável, e fechando aspas, dentro do LaTeX é exatamente igual. Para colocar um valor que vem do código R, eu tenho que colocar aspa, a letra R, espaço, o valor que eu tenho interesse que seja buscado lá do R, e fecho aspa. Então, aqui ele vai buscar o valor do N. Quanto que vale esse N? Esse N, a gente vê aqui, ele vale... Ctrl Enter. Não tem esse N aqui? Vale 5. Vale 5. Então, ele vai buscar aqui a fração de 1 sobre 5, que é essa parte aqui, né? 1 sobre 5. Então, esse 5 ele buscou. Se eu mudar esse 5 aqui, mudou para 6. Agora, o meu N vale 6. Muito bem. Esse N vale 6. Agora, quando eu chamar aqui o N, ele vai fazer 1 sobre 6. Tranquilo? E aí, a parte que vai fazer o somatório, aqui eu tenho que pegar cada um dos elementos, né? O primeiro valor, que vai ser o 10. Nesse exemplo, né? 10.9 mais 13.3 mais 16. Só que quantas vezes eu vou colocar isso aqui? Se for 5, vai ser 5 vezes. Se for 6, vai ser 6 vezes. Se for 200, vai ser 200 vezes. E aí, eu tenho que automatizar essa montagem da fórmula. Aí eu botei uma função aqui que é paste. Paste é a função do R que junta texto com valores. Então, aqui eu vou juntar cada um dos dados com a função paste, dado, cada um deles, com esse argumento collapse, que ele vai adicionar o sinalzinho de mais. Então, vai ficar cada um dos valores, 10.9 mais 13.3 mais, e assim ele vai juntando. Então, se o número n, que é o tamanho da amostra, ele vai ficar aleatório, eu tenho que montar essa equação de forma que ela se ajuste conforme a quantidade de valores que tem. Então, aqui, independente de quantos valores tem em dados, ela vai pegar cada um deles e juntar com esse argumento colapse, que é o sinal de mais. Então, vai ficar o primeiro valor mais, o segundo valor mais, até o último. Tranquilo?
E aí depois o restante a montagem da equação. Então, eu vou pegar 1 sobre n, continua igual, e aqui ele vai somar todos esses valores, que eu já tenho essa variável somada lá na SS, que eu fiz a soma dos dados. Então, aqui eu vou chamar a soma de S, de SS, né, que são a soma dos dados. E aí vai ficar 1 sobre o tamanho da amostra e multiplicando pela soma de todos os dados. E aí o resultado vai ser a média, que eu já tenho lá, o resultado que é a média. E aí a aproximação, né, aquele barra aprox, para mudar o sinalzinho de igual para aproximado, e aí a resp, que é a resposta. E aí a gente vai ver como que isso fica. Né? Uma coisa interessante que a gente pode fazer é, será que essa questão está funcionando? Será que eu exportar ela para o Moodle vai funcionar? Se eu salvar ela aqui e compilar esse RMarkdown, ele aqui está compilando, ele vai nos dar uma prévia aqui. Ele vai abrir a questão aqui, ele dá até aumenta o zoom aqui, né, o tamanho da janelinha, e eu consigo abrir ela grande aqui no navegador, né? Ele vai mostrar como é que ficou. Qual é a média dos valores? Vejam que aquele cabeçalho lá de cima com os códigos para gerar os valores, né? Não foi nada apareceu, tá certo? Tá? Foi ocultado. A observação, né, para 2 casas decimais. Aqui o feedback, a solução. E a montagem da equação, que é o que eu queria ver. Né? Estava 1 sobre n, a equação da média está ok. Aí 1 sobre 6, buscou o 6 correto, né? Que eu tinha mudado lá, e o primeiro valor é 23, 31, 38, 13, 22, e assim sucessivamente. 1 sobre 6 vezes, aqui eu posso botar um sinal, um asterisco, um ponto, né, para identificar que é multiplicado, né, que ficou meio esquisito sem nada aqui. E aí o resultado, sem arredondamento, e o resultado arredondado. E aqui nas meta-informações, embora apareça aqui, né, ela não vai aparecer lá nas questões, né, o Moodle já interpreta isso. Então, é uma questão que eu chamei de média, é do tipo numérica, a resposta, né, o gabarito é 27,63 e o Extol é a margem de erro de 0,0. Então, essa visualização aqui, ela é uma visualização provisória. Agora sim, nós vamos fazer a exportação lá para o Moodle, porque se eu gerar uma outra versão, vou gerar de novo, compilei de novo, vocês vão ver que são outros valores agora. Então, aqui eu vou ter outros valores, não é os mesmos, né? 38, 33, 30, a versão anterior eram outros valores. Vou deixar aberto aqui e vou gerar de novo para mostrar. Aqui eu gerei, compilei de novo. Está compilando. Ó, agora abriu os valores 24, 40, 21, 45. A anterior era 38, 33, e assim vai gerando. E aí eu penso que, o que dava para melhorar mais ainda? Bom, aqui o N está fixo, né? Eu poderia deixar esse N aleatório. Como a montagem da fórmula já está dinâmica, eu posso mudar esse N, deixar ele aleatório. Eu quero amostras entre 6 e 10, eu quero amostras entre qualquer intervalo aí que seja interessante. Né? Podia utilizar a função sample, também é uma ótima opção, né? Que aí eu poderia usar aqui a sample, que é a amostra, né? Sample, que já dá a amostra de tamanho inteiro, né? E aí eu passo um intervalo de valores, né? Eu passar aqui um intervalo de 6 até 10. O 2 pontos é um intervalo de valores, né? Que é 6, 7, 8, 9, 10. Então, qualquer um desses pode ser utilizado. Né? E aí o tamanho, qual o tamanho dessa amostra, né? Que eu quero pegar? Quero um valor, né? Para selecionar um tamanho de N. Né? Então, se eu executar isso aqui, né? Ó, o primeiro tamanho de amostra foi 6, o segundo foi 9, o terceiro foi 7, 6, e assim, cada um vai gerar um número aleatório. Né? Então, cada vez que eu compilar, vai ter um número aleatório entre 6 e 10. Como a minha equação já está montada dinamicamente, vai funcionar. Vou salvar esse aqui e compilar de novo. A gente vai ver essa dinâmica alterando. Né? Então, vou puxar aqui mais para cá, para não precisar carregar. Então, esse aqui gerou com 7 valores, né? 1 sobre 7. Se eu compilar de novo, gerou com 6 valores. Vejam que a equação ela fica montada, né, certinho para se ajustar à quantidade de valores. Beleza, salvei a minha questão, já está lá. Agora eu vou lá no tutorial para nós ver como que a gente exporta isso lá para o Moodle. Beleza, aqui comentários, né, sobre as questões. Quem não tem nenhum Moodle aí para utilizar de modelo, né, para subir as questões, aqui tem um Moodle online grátis aí que você pode acessar. Aí você tem um Moodle online de graça aí, ó. E aí a senha você usa teacher, o login, né, teacher, e a senha sandbox.
copiar um desses. E aí você vem aqui tem os cursos disponíveis, é o My First Course. Teacher já está ali, a senha é Sandbox. Está ali, né, as senhas. Aí, beleza, dá ok, mude a senha, parará. E aí, aqui em More, a gente vai, se quiser traduzir aí também, né, para facilitar, em português. Se você vir aqui em... Agora sumiu, aqui em mais. Banco de conteúdo, banco de perguntas, né, o banco de questões. Aí você vem aqui. No nosso Moodle, eu vou pegar uma disciplina minha aqui. A carga na internet está limpa. Muito bem. Aí eu vou vir aqui em ativar a edição. Aqui eu vou vir em mais. E aí tem a questão de importação. Aqui que nós vamos trabalhar. Mas antes disso, eu tenho que fazer aqueles primeiro passo lá. Primeiro passo é elaborar a questão. Que foi o que a gente fez. Vamos vir aqui no nosso... A gente elaborou a questão utilizando o R Markdown, utilizando o LaTeX. Agora eu vou exportar de RMD para XML. Depois eu vou no Moodle. Muito bem. Como que a gente faz isso? Aí ele está mostrando aqui, no tutorial aqui embaixo, como que a gente faz isso. Utilizar esse comando aqui. Ó. A gente já instalou o pacote RExames, já carregou. Aí eu vou utilizar essa função aqui. Ó. Exportar uma questão XML utilizando a função exames to Moodle. Muito bem. Vou copiar isso aqui, posso copiar aqui no íconezinho e vou voltar para o R. Aqui no R eu posso abrir um script normal do R. Então vou vir aqui na setinha e vou abrir RScript. E aí vou colar esse meu código aqui da função exames. Então lembrando que a gente já deve ter feito antes a instalação do pacote, né? Se eu não fiz a instalação do pacote ainda, aí eu tenho que vir lá e copiar aquela outra trechinha ali de cima, né? Instalar o pacote exames e carregar o pacote exames. Se a gente não fez isso ainda, aqui teria que fazer, né? Vou carregar de novo, não sei se está carregado, deve estar. Mas se eu já fiz isso, esse passo aqui é desnecessário. Eu vou direcionar esse script para onde que ele tem que buscar, né? A gente está mostrando que eu posso fazer isso direto na linha de comando, né? Com a função setwd, mas eu acho mais prático ir no clica, né? Vou lá em Files, essa pasta aqui, né? Profor, questões aula, onde está a minha questão 2, .rmd, essa aqui que eu quero converter. Então, vou setar essa pasta aqui, vou no More, aqui na engrenagemzinha, set as working directory. Ele vai executar esse mesmo comando aqui, ó, setwd, e o caminho que é onde eu quero que ele busque as questões. Muito bem. Setei a pasta que o Moodle vai buscar. E aí eu vou utilizar essa função exames to Moodle, que é do pacote exames. Se vocês vão ver aqui, ó, tá o nome do pacote, o nome da função exames to Moodle. Isso aqui é uma forma redundante de dizer que essa função é para o R utilizar essa função desse pacote. Se não tem essa parte aqui, do exames, a função, ele vai funcionar normalmente. Mas existem algumas funções, poucas delas, que têm em mais de um pacote a mesma função. Não é o caso dessa. Né? Ou uma forma de eu me orientar, para eu saber que essa função é desse pacote, eu já coloco junto. É uma boa prática de programação, digamos assim. Que eu coloco o nome do pacote, a função. Então, eu costumei colocar assim em algumas situações. E o primeiro argumento dessa função, a gente pediu ajuda dela, apertar no F1, vai abrir o menu de ajuda aqui. Ela tem um monte de funções, né, de argumentos essa função. O primeiro delas é o arquivo. Beleza. O file igual. E aí eu vou colocar o nome do meu arquivo. Aqui está escrito questão espaço, underline, 2.rmd. Então, eu vou colocar aqui, questão, com letra minúscula, tudo tem que ser igualzinho, sem acento, questão, underline, 2.rmd, bem assim. Beleza, aí eu vou dar um nome para essa questão. Aí eu vou chamar da mesma coisa, né? Questão, sem acento. Posso botar questão média, né? Que é calcular a média. E quantas versões dessa mesma questão eu quero. Como o N é aleatório e os valores são aleatórios, eu posso gerar 100 questões, 200 questões, de forma que
quando eu for lá no Moodle para selecionar para cada aluno uma questão, né, de forma aleatória, não fique repetida, né? Ou que tenha uma probabilidade muito baixa de cair duas questões iguais para o mesmo aluno. Então, se a turma é de 30 alunos, se eu fizer 100 questões, a probabilidade de 2 alunos terem a mesma questão é bastante baixa, né? Então, eu costumo fazer aí 100 questões, 200 questões, né, versões da mesma questão, com os números aleatórios. Aqui, para fins didáticos, eu vou gerar 5 só para não demorar. Esse argumento verbose igual a true é só para a gente enxergar aqui no console as questões sendo geradas. Questão 1, questão 2, questão 3, para a gente acompanhar se está indo tudo bem. E o name é o nome da questão. E aí eu vou executar. E aí vocês vão ver aqui embaixo gerando, né? Geração das questões individuais. Questão 1, gerou. Questão 2, gerou e assim, beleza. Se vocês observarem agora aqui no Files, dentro da pasta, foi criada um outro arquivo, questão média 2 XML. Esse formato XML é o formato que o Moodle lê, beleza? Se eu for lá na pasta, no meu Windows, né? For lá na pasta, aqui, questões aula, está lá, questão média 2 XML, foi gerado, tranquilo? Muito bem. Agora eu volto lá para o Moodle e vou fazer a importação. Então, vou lá na minha disciplina, essa aqui é a disciplina de estatística básica, disciplina antiga, e lá no banco de questões, né, voltando aqui para o início da disciplina, eu vim aqui na engrenagemzinha e mais. Quando eu abro mais, eu vim aqui na administração do curso. E aí aqui tem algumas funções de edição, aqui tem alguns relatórios de acesso, aqui tem alguns gerenciadores de emblemas e tal, e aqui tem banco de questões. Aqui tem as questões, as categorias, importação e exportação. Eu quero importação, quero importar questões. E aí eu vou clicar aqui em importar. Muito bem. Aí eu vou importar a questão. Está carregando, internet lenta, está gravando, né? Ele fica mais lento ainda. Beleza, abriu. E aí eu tenho vários formatos de arquivo que o Moodle suporta, né? E aí um deles é o XML. Muito bem, eu vou clicar aqui no formato XML. E aí ele está dizendo qual arquivo que eu quero importar. Eu vou aqui em seleção de arquivo, aqui em envio de arquivo, eu vou escolher arquivo. E aí eu vou lá naquela minha pasta e vou buscar aquele XML, ó, questão média XML. Abrir. Vou abrir. Aí ele está dizendo aqui, ó, envia esse arquivo. Aí envia esse arquivo. Vou confirmar a importação, importar, essa questão mesmo. Aí ele vai me dar uma visualização prévia aqui, ó, das 5 modelos dessa questão. Qual a média entre aí os primeiros texto básico aí da questão. Aqui é uma questão pequenininha que aparece toda ela aí, né? E aí eu vou continuar. Vejam que elas são todas aleatórias, diferentes, né? E aí eu vou continuar. Agora sim ele está fazendo, né, a importação e as questões já estão dentro do Moodle aqui, dentro dessa pastinha, né? Que ele chamou de Exercise 1. Entre parênteses está mostrando quantas questões tem dentro dessa pasta. São 5, né? 5 versões dessa questão. Se a gente clicar aqui em ações, tem editar, tem uma setinha, tem aqui a ver prévia. Quando eu clico em ver prévia, vai mostrar a questão como ela aparece para o aluno. Está aqui os dados dessa primeira versão, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, pedindo para o aluno calcular a média, arredondar, e aí ele vai responder aqui. Vamos ver, está variando aí de 30, 40, 20 a 40, vamos dizer que foi 35. Aí, vírgula, 2. Pensa em eu acertar esse cálculo de média de cabeça, né? E aí eu vou enviar essa questão. Quando eu envio essa questão, por óbvio, eu errei, né, a resposta, vai vir o feedback. Aqui o feedback padrão está mostrando como que vai vir o feedback. Depois, quando eu montar a prova, que eu vou configurar como que a prova vai ser mostrado o feedback. Se é, né, logo após o envio ou se vai ter um retardo, né, para envio do feedback. E aí todo aquele feedback que nós programamos, né, da equação e tal, vai aparecer aqui a resposta certa, 36,5, e aí a minha nota, né, está incorreta. Aí fecho a prévia, né, e eu posso ver outros modelos, né, aqui, esse outro modelo aqui, 24 e tal, que eu posso preencher com a resposta correta, né, para verificar, e aí envio aqui também, né, aqui, né, porque eu preenchi esse
preencher a resposta correta não aparece para o aluno, né? Só para a versão professor que aparece. E aí está a nossa primeira questão elaborada. Aí. Tudo automatizado, exato, Igor. Então, eu vejo aqui, eu fiz só 5 modelos, né? Mas se eu fizer 100 modelos, cada aluno vai ter uma quantidade de valores diferentes, entre 6 e 10, né? Alguns vai ter 6 valores para calcular a média, outros 8, outros 7, outros 10. E cada um desses valores gerados, ele é aleatório. O feedback, ele é específico, né? Se vocês viram, não é um feedback genérico, né? Isso que é o interessante. Quando a gente envia, né? O aluno envia, ele tem esses valores aqui para ele calcular. É o 29, o 10, o 37. O feedback é exatamente com os valores da questão do aluno. Então, ele estudou aquela questão, né, para tentar resolver, perdeu ali, memorizou aqueles valores. Quando ele recebe o feedback com os próprios valores da questão dele, é um fator motivacional muito grande. Porque o feedback é para ele está resolvendo a questão dele, não é uma questão genérica que está mostrando de exemplo. Então, ele já recebe aquilo que ele se esforçou para tentar fazer. Né? E isso é o mais bacana. Né? Se a gente pensar naquilo que eu falei lá no início da aula, né, de questões do tipo, avaliações do tipo formativa e avaliações do tipo avaliativa, e esse modelo, né, de questão, ele funciona muito bem para as questões formativas, né, que a gente costuma chamar de lista de exercícios. Né? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês praticar, para vocês aprender, para vocês verem como que se cobra esse conteúdo de diferentes aspectos, né, de diferentes formas, de diferentes ângulos, de diferentes abordagens. E quando você consegue passar isso com um feedback específico, para cada vez que ele tentar resolver a questão, ele vai receber um feedback detalhado, exatamente com os valores que ele estava ali tentando quebrar a cabeça para resolver, isso tem um fator motivacional muito grande. Então, a preparação e a elaboração de avaliações formativas, né, essas listas de exercício, pode ser valendo nota ou não, valendo nota estimula mais ainda, né? Facilita muito. Como que eu, professor Fernando, costumo fazer ao utilizar isso aqui? Eu utilizo muito mais para avaliações formativas, né, para listas de exercício. Eu dou um peso entre 3% e 4% da nota do semestre, né, para avaliações desse tipo, então, para motivar os alunos a responder. E eu faço elas com mais de uma tentativa possível. Eu deixo 3 ou 4 tentativas para o aluno tentar responder. Então, pensa assim, eu faço uma lista de exercícios com 5 questões. Beleza, o aluno tenta fazer a primeira questão, faz a segunda, terceira, envia a lista. Beleza, tirou 4. Beleza, ele vai receber o feedback de cada uma daquelas questões. E aí eu dou a chance para o aluno, pode fazer de novo, mais uma vez. Agora ele já viu como é que resolve. Só que quando ele entrar de novo na atividade para responder de novo, vai ser questões aleatórias de novo, vão ser outras questões. Então, se caiu esses 6 valores, esses 9 valores para esse exemplo aí, quando ele abrir de novo, de repente é 6 valores, é 10 valores com outros valores. A forma de resolver é a mesma. E eu quero que ele saiba a forma de resolver, ele saiba resolver aquilo, né? Mas as questões ele vai ter que resolver de novo. Então, ele já sabe como é que faz. E aí, para evitar de que o aluno faça a primeira vez, né, e não responde nada, só para pegar o feedback, e depois a segunda vez ele tira 10, eu faço o quê? Tu pode fazer mais de uma vez. Mas a tua nota vai ser a média das tentativas que tu fizer. Então, se tu fizer tirou 0 na primeira e 10 na segunda, a tua nota vai ser a média, que é 5. E aí eu costumo dar 3, 4 tentativas, né? Porque se ele tentar 4 vezes, né? A primeira ele tirou 0 e as outras 3 tirou 10, né? Uma que eu fiz ele responder e resolver 3, se ele não resolveu a primeira, né? Pelo menos 3 vezes para tirar 3, 10, aí a nota dele vai ser sobre 4 tentativas, né? Então, tirou 3, 10 e 1, 0, vai ser 30 sobre 4, vai dar a nota dele aí 7 e pouco, quase 8. Mas a nota dele é condicionada ao número de tentativas. Então, a estratégia interessante que força o aluno a toda vez que ele responder, ele tentar resolver a atividade, né? Então, isso tem funcionado muito bem, né?